Engrandecido seja o precioso nome de Jesus. Agora, doravante, estaremos aqui juntos, unidos no amor de Cristo, na fé, na graça e na unção do Espírito Santo. Eu já conclamo a cada um dos meus irmãos, os amigos que estão nos dando o prazer de estar conosco em nossa página aqui no Facebook, a fim de que possamos cultuar ao Senhor, engrandecer o seu poderoso nome e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Portanto, quero convidar você para fazermos uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Tu tens nos proporcionado, Senhor, esse momento, e nós te agradecemos de coração por tudo que és e fazes, como também as muitas oportunidades que Tu nos tens dado, Senhor, nesta vida. Que a Tua palavra, Senhor, neste fim de tarde, possa ir ao encontro, Senhor, de cada coração, onde Tu possas quebrar, Senhor, toda e qualquer barreira, como também qualquer coração empedernecido, seja eles totalmente transformados pelo poder da Tua palavra. E que cada vida seja direcionada de tal forma que o Teu nome seja engrandecido e que possamos avançar na fé, dando glórias ao Teu santo nome. Repreende, Senhor, todo pensamento contrário, que todo pensamento esteja cativo à Tua autoridade, que Tua graça, Senhor, seja ministrada de forma gloriosa, Senhor, sobre cada coração. Repreende, Senhor, ó Pai, aflitos, como também fazendo com que os mesmos, Senhor, possam ser direcionados pela fé, e vivendo dentro desta perspectiva, possa achegar-se cada vez mais a Ti. Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa cada servo e serva Tua, como também, Senhor, te pedimos em favor da nossa nação, a nação brasileira, onde Tu possas sarar esta nação, onde Tu possas, Pai querido, mudar, Senhor, o rumo desta nação, e seja para a glória do Teu nome. Que esta nação se renda aos Teus pés. Que esta nação, Senhor, se curve diante de Tua glória e de Tua majestade. Pai, que a expressão, Senhor, no dinheiro, Senhor, ó Pai, em cada cédula, Pai querido, onde a Casa da Moeda brasileira imprime, onde diz Deus seja louvado, não seja apenas, Pai, uma expressão qualquer, mas que seja assim na vida de cada brasileiro, de cada natural, cada naturalizado, Pai, em todos aqueles que vivenciam nesta nação, realmente possa bendizer o Teu nome, possa engrandecer o Teu santo nome, e venha, Senhor, compreender que Tu és aquele que vela para cumprir Tua palavra. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam, Senhor, Pai, de receber o Teu cuidado nesse momento. Sara, Senhor, de qualquer enfermidade. Cada vida, Senhor, possa receber de Ti o milagre e possa compreender que Tu és aquele, Senhor, que é grande, que é maravilhoso, que é majestoso e que Tu operas, Senhor, milagres, tanto para aqueles que estão perto como para aqueles que estão longe. Tu és aquele que visita, Senhor, ó Pai, no leito do hospital. Tu visita, Senhor, nos lares. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos uma palavra de saúde, de fé, de perseverança, de esperança, de mudanças e que novas perspectivas para o louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Assim, Pai, recebe o nosso cultuar, recebe a nossa adoração. Nós, Pai querido, Te agradecemos de todo o coração. Em nome de Jesus, rogamos também a Tua bênção sobre os Teus filhos que estão agora, Senhor, conosco nesse momento. Pai, aqueles que compartilham esta palavra, compartilham, Senhor, esta live, sejam também enriquecidos e abençoados com a bênção, Senhor, que enriquece e que não traz nenhum desgosto. Assim, Pai, suplicamos e já Te agradecemos pela fé, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você para entoar um hino da harpa cristã. Eu gosto muito deste hino, o hino de número 512.
da nossa harpa cristã. Eu sei que não é tão conhecido, mas você aproveita a oportunidade para aprender. Aqueles que não conhecem e os que já conhecem já podem louvar a Deus juntamente comigo na oportunidade. Hino de número 512 da nossa harpa cristã. O amor inesgotável. O hino 512 da harpa cristã. O santo amor de Cristo, que não terá igual, a sua vera graça sublime e eternal, e a misericórdia imensa como o mar, a qual ao céu atinge, com gozo hei de cantar. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Jesus andou no mundo e o povo procurou, e todas as angústias sim aos seus pés deixou, e seu amor brotava qual rio divinal, pujante, forte, imenso, sanando todo mal. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Também nos olhos cegos pôs uma nova luz, a luz que nos dá vida, que já brilhou na cruz, e deu também às almas a glória do seu ser, ao implantar sua graça e seu real poder. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. O amor de Jesus Cristo no mundo é um fanal que marca vitorioso a senda do ideal. Embora passe os anos, é sempre eficaz, precioso é dar à alma incomparável paz. Como é inesgotável o amor de meu Jesus, rico, inefável, nada é comparável ao amor de meu Jesus. Seja bendito o nome precioso de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O amor de Cristo é inesgotável. Quero convidá-lo na oportunidade para abrir sua Bíblia e lermos um texto da Palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, e por que não dizer Atos do Espírito Santo, capítulo de número 9 e versículo de número 31. E esse texto nós queremos tomar por base na palavra que o bom Deus colocou em meu coração para transmitir a cada um de vocês. O texto nos diz assim, Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Escuta bem, presta atenção o que o texto está a nos dizer. Como o Dr. Lucas escreve esse texto e a forma que ele deixa bastante esclarecido para nós. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram
edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Seja glorificado o nome de Jesus para sempre. Nós queremos discorrer em nosso culto de doutrina, nesta tarde, final de tarde, princípio de noite, sobre o tema a vivência cristã na igreja primitiva. Queridos, quando nós olhamos para a igreja primitiva e vemos a igreja atual, nós ficamos impressionados como o quanto nos distanciamos de nossas origens. A igreja primitiva com as lutas, a igreja primitiva com as perseguições, ela podia dizer que tinha paz. É o que o nosso Dr. Lucas deixa bem claro. A igreja da Judéia, Samaria, da Galileia, tinham paz. Apesar de sofrerem perseguições, apesar de serem mortos ao fio da espada, apesar de enfrentar toda a situação adversa, o texto é claro, as mesmas detinham da paz. Ela crescia em número. Ela crescia em número. Por quê? Porque tinha paz. Agora, o que isso nos leva a refletir? Qual é a reflexão que precisamos ter diante deste fato? Qual era o segredo da igreja primitiva? Por que tinha paz em meio às perseguições? Por que ela crescia mesmo sendo reprimida o tempo todo? Vamos deixar bem claro isso, e a própria Bíblia vai nos responder a estas indagações. Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor Jesus usa o evangelista Mateus para nos dizer o seguinte, que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. O coração dos irmãos da igreja primitiva, o coração deles estava em Deus, estava na sua palavra, estava em servir, estava em adorar. Atos dos Apóstolos vai nos dizer que havia uma singeleza de coração, havia, na verdade, um comprometimento, havia uma satisfação em poder servir, em poder adorar, em poder glorificar. A igreja primitiva orava, e ela orava da seguinte forma: Senhor, abre-nos a porta da palavra. Nós queremos ministrar a palavra, nós queremos pregar a genuína palavra de Deus. Nós queremos conduzir, na verdade, a mensagem para corações aflitos, para corações necessitados, para corações que precisam ser alcançados. Nós queremos ser missionários verdadeiros, a fim de que este povo te conheça como Salvador e como Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, o que era mais importante para estes irmãos era exatamente isto. Sabe? Atos 11, 26 nos declara que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. E eles foram chamados de cristãos por quê? Porque tudo deles era Cristo pela manhã, era Cristo ao meio-dia, era Cristo à tarde, Cristo à noite, na ceia, no almoço. Então, tudo para eles era o Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para salvar o que se havia perdido. Portanto, amados irmãos, dentro desta introdução, é importante que a gente possa deixar claro isso, porque a vivência cristã na igreja primitiva dava-se exatamente em três aspectos, porque era o segredo da igreja.
o segredo da igreja primitiva estava em três coisas importantes. E queremos discorrer exatamente sobre essas três coisas importantíssimas, porque era esta a vivência da igreja primitiva. E que verdadeiramente, se tivermos a igreja primitiva como modelo para as nossas vidas, para a igreja atual, certamente nós desfrutaremos de tudo quanto eles puderam desfrutar, em especial paz, visto que o texto é bem explícito em informar para você, informar para mim, que a igreja, mesmo enfrentando dilemas, lutas, perseguição, enfrentando todas as situações contrárias, adversas, ela gozava de paz. Além de gozar de paz, ela crescia, ela se multiplicava. Deus, o Senhor, fazia com que milagres ocorressem de forma onde o nome dele viesse ser glorificado, exaltado, engrandecido, enaltecido. Agora, o grande, na verdade, segredo da igreja primitiva, na verdade, eram três. Primeiro, eles gostavam da palavra. E gostavam da palavra acompanhada da oração. Segundo, a igreja primitiva, ela tinha uma fé. E a fé da igreja primitiva era seguida de prática. Terceiro lugar, a igreja primitiva, ela tinha o poder como fruto da fé na palavra. Então, eram esses três importantes segredos que fez com que a igreja primitiva tivesse uma vivência que a igreja atual precisa desfrutar. Que a igreja atual precisa viver de tal forma que ela possa alcançar, desfrutar, vivenciar e ser abençoada, como a igreja primitiva o foi. Portanto, vamos discorrer sobre cada um desses três pontos. E vamos fazer uma análise bíblica acerca destas questões e ver como o nosso comportamento precisa ser melhorado. E ver como nós precisamos realmente mudar. E como nós precisamos retornar para os nossos cultos presenciais, mas retornarmos dentro de uma perspectiva diferente, retornarmos para melhor servir, retornarmos para vivermos realmente a palavra de Deus, o que ela ensina, o que ela, na verdade, nos informa, para que o nome de Cristo seja louvado, glorificado, enaltecido, como o foi na igreja primitiva. Então vejam bem, a palavra acompanhada da oração. A palavra de Deus era o centro do culto. Esse era um segredo importantíssimo e simples. A palavra é o centro do culto. E se a palavra é o centro do culto, a igreja dia e noite orava e meditava nas Escrituras. É isso que a palavra do Senhor vai nos informar. E nós vamos fazer assim, uma análise do livro de Atos. Nós vamos estar sempre mencionando textos do livro de Atos que vão consubstanciar exatamente o que nós estamos a lhes falar neste momento. Em primeiro lugar, havia uma perseverança na palavra. A palavra era acompanhada da oração? Sim. Então, a igreja primitiva, a vivência dela era perseverar na palavra. Atos 5:42. E declara o texto sagrado de todos os dias, no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, a igreja primitiva, ela estava em torno das Escrituras e todos os dias. E todos os dias. Ou seja, de segunda a segunda, mês a mês, ano a anos, automaticamente,
Ou seja, a igreja estava sempre em torno das Escrituras. A igreja perseverava na palavra. E além de perseverar na palavra, ela ensinava a palavra. E ela cumpria o que o Cristo do Senhor deixou claro quando ele foi assunto aos céus. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ide e ensinai o meu evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, o evangelho de boas novas, o evangelho de virtudes, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho do arrependimento, o evangelho de mudança de caráter, o evangelho de uma vida verdadeiramente que louva, que glorifica, que exalta, que bendiz o nome precioso de Cristo Jesus. Portanto, queridos e amados irmãos, a igreja se reunia para orar e aprender a palavra de Deus. Era o segredo da igreja. Perseverar na palavra, todos os dias, ao redor das Escrituras. As Escrituras tinham fator preponderante. As Escrituras tinham verdadeiramente o lugar correto no culto e na vida deles. Portanto, vejam bem, o objetivo, já que perseveravam na palavra e era acompanhada da oração, o objetivo comum da igreja era anunciar a palavra. A igreja, na verdade, tinha esse objetivo comum. Atos 4:20 vai nos dizer: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A expressão de Pedro e João para o Sinédrio. Nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Ou seja, havia um objetivo. O objetivo era anunciar a verdade do Evangelho. O objetivo era anunciar o Evangelho genuíno. O objetivo era anunciar o Evangelho que muda, que transforma. Não é o Evangelho de oba-oba. Não é o Evangelho de mentira. Não é o Evangelho que ajeita de jeitinhos. É o Evangelho como ele é. O Evangelho que nutre. O Evangelho que mostra o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho que levanta, o Evangelho que restaura, mas o Evangelho que confronta. O Evangelho que confronta a sua vida, confronta a minha vida, e confronta o pecador, e confronta as pessoas para ter uma vida digna, para ter uma vida verdadeiramente que bendiga o santo nome do Senhor Jesus. Então, a igreja primitiva, ela tinha por objetivo anunciar a palavra. Por quê? Porque era esta a sua vivência. A sua vivência era palavração, glória a Jesus. E diga-se de passagem, havia simplicidade na pregação do Evangelho. Atos 16:31, nós vamos ver Paulo e Silas, eles estando presos em Filipos. Eles apanharam de manhã até o meio-dia, e de meio-dia em diante eles foram lançados no cárcere interior, e à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. Houve um terremoto, e o epicentro do terremoto foi exatamente lá no cárcere interior. Vocês sabem que o epicentro de um terremoto é onde causa a maior destruição. Mas lá foi milagres. Aconteceu foi coisas tremendas, gloriosas. Porque é exatamente isso que o terremoto provocado por Deus causa. Causa exatamente milagres. Primeiro milagre, a cadeia é destruída, ninguém morre. Segundo milagre, ninguém vai embora, todo mundo permanece lá. Você já pensou um preso? Quando tem a oportunidade de ir embora? Ora, se a gente não dá oportunidades para eles, eles cavam túneis. A gente não dá oportunidades para eles e eles arrebentam grades. A gente não dá oportunidades para eles, eles resgatam preso de helicóptero. E tantas outras coisas que a gente já viu e contemplou na vida cotidiana. Mas aqueles presos não saíram. Aqueles presos permaneceram ali.
E quando o carcereiro de Filipos chega lá, ele é informado que a cadeia foi corrompida, a cadeia caiu, a cadeia estava em destroços. Ele colocou a mão na cabeça e correu para ver onde é que estavam os presos. E quando ele chega lá, Paulo e Silas anuncia: não faça nenhum mal à tua vida, todos nós estamos aqui. E aí ele faz uma pergunta: o que é que eu faço para crer? O que é que eu faço para que eu possa permanecer e vivenciar esta fé que vocês estão vivendo? E aí Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para que mensagem mais simples do que essa? Por que que o carcereiro de Filipos creu numa mensagem tão simples como essa? Queridos, o evangelho não precisa de firulas. O evangelho não precisa de jeitinhos. O evangelho não precisa de arrumadinhos. O evangelho não precisa dessas coisas. O evangelho é simples. Agora, quem expressou a palavra tinha graça. Quem expressou a palavra detinha o poder, a autoridade. Eram representantes legítimos. Assim como a igreja primitiva o foi. Ela é modelo, ela é padrão. Então, a pregação do evangelho é uma pregação simples. É uma pregação onde você fala de forma simples. Agora, o evangelho tem poder, o evangelho tem autoridade, o evangelho por si só, ele tem um poder transformador. E quem transmite este evangelho precisa, na verdade, fazê-lo de forma simples. Da mesma forma que o Cristo foi simples. Da mesma forma que ele sendo rei, ele sendo o Senhor, ele sendo rico, se faz pobre. Ele sendo a majestade, ele vem de forma simples, de forma humilde. O evangelho é simples, bendito seja o nome do Senhor. As palavras de Paulo e de Silas são palavras simples, poderosas. Agora, são palavras simples e poderosas por quê? Porque a fé que eles tinham era diferente. As pessoas querem pregar o evangelho, mas quer pregar um evangelho sem fé. A simplicidade do evangelho é exatamente esta. É fé. Quando eu prego o evangelho por fé, eu faço, sabe como? Eu faço como aquela menina lá de 2 Reis, capítulo 5, que a Bíblia não diz o nome dela. Ela foi levada cativa e foi trabalhar na casa do general Naamã. E lá ela falou para a esposa do general: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, seria diferente. Ele não ia ter mais essa lepra, ele não ia ter mais esse negócio aí não. Sabe por quê? Porque aquela menina, ela cria. Aquela menina, ela estava ali como pregoeira, como mensageira, como anunciadora da verdade. Porque onde tem profeta de Deus, profeta que ministra a palavra do Senhor com simplicidade, com fé, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer milagre, vai acontecer restauração, vai acontecer graça, vai acontecer revestimento, vai acontecer uma vida modificada, vai acontecer uma igreja saudável, uma igreja que louva, que adora, que glorifica, uma igreja que testemunha da fé, uma igreja que não acrescenta nada ao evangelho. Por quê? Porque o evangelho não precisa de acréscimo, o evangelho é por suficiência, aleluia, para que possa salvar, redimir, transformar, ajudar, direcionar, abençoar a sua vida e a minha vida, da mesma forma que o fez na igreja primitiva. Portanto, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus é o fundamento da igreja. É o fundamento da igreja. Nunca esqueça isso. Então, o segredo da igreja primitiva, queridos irmãos, a palavra acompanhada
da oração. A palavra acompanhada da oração. Segundo lugar, o segredo da igreja primitiva, que fazia com que a mesma tivesse uma vivência cristã, é que ela tinha fé com praticidade. A fé da igreja primitiva era com prática. Não era a fé simplesmente de se ouvir falar, de se dizer, de se comentar. A igreja primitiva, ela tinha fé e praticava a fé que tinha. Eis o grande segredo. Por quê? Porque a fé na igreja primitiva era uma consequência da palavra. É uma consequência da palavra. Eram chamados de cristãos pela vida que tinham. Qual era a vida que eles tinham? Cristo. Cristo de manhã, Cristo de tarde, Cristo na reunião, Cristo, sabe, de casa em casa, anunciando a verdade, Cristo o tempo todo, toda hora e todo instante. Agora vejam bem, dentro desta praticidade da fé, o que é que nós podemos perceber dentro desse contexto? É que fé da igreja primitiva era baseada em experiência pessoal. Eles tinham experiência com Deus. A igreja primitiva tinha experiência com Deus. Todos afirmavam que tiveram um encontro com o Salvador. Todos. Eles não falavam apenas daquilo que eles ouviram. Eles tinham verdadeiramente intimidade com Deus. Houve um encontro. Houve uma mudança. Houve realmente salvação, transformação. Você está entendendo? Você está compreendendo que eles não falavam do que ouviram, mas do que viviam? Aqui está o segredo. Fé baseada em experiência pessoal. Qual é a sua experiência com Deus? Qual é a sua experiência com o Rei dos Reis? Você creu realmente? Ou você está deixando se levar pelas circunstâncias? Você está deixando se levar por problemas humanamente insolúveis? Achando que Deus não está com você? Você está se colocando dentro de uma situação onde não está crendo no agir de Deus, numa alternativa celestial para a sua vida. Deus está te dando oportunidade de ter experiência com Ele. Lembra de Jó? O que Jó expressou? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu tenho intimidade. Agora eu tenho uma comunhão sólida. Antes era só conversa. Agora não, agora eu tenho intimidade. Eu sei que os teus projetos não podem ser impedidos. Ou você pensa que governos, ou você pensa que faraós, ou você pensa que Satanás tem autoridade para impedir o avanço da igreja? Portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Você é mais do que vencedor. Não tem altura, não tem profundidade, não tem fome, não tem nudez, não tem perseguição. Não tem nada disso que vai atrapalhar. Por quê? Porque por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. E em todas estas coisas, você, eu, a igreja é mais do que vencedora. Portanto, entenda, compreenda que todos nós temos que ter uma experiência pessoal com o Senhor. Veja Davi, um rapaz de aproximadamente entre 15 e 17 anos de idade, um adolescente. Ele vai lutar com um gigante.
Um homem de aproximadamente 3 metros e 4 centímetros de altura, acostumado com guerra, acostumado a batalhas. Golias era esse homem de Gate, um homem temido, o herói dos filisteus. Mas Davi não se acovarda quando ele vê aquele gigante lançando impropérios contra o exército de Deus, contra os soldados de Deus, e contra o povo de Deus, e contra o próprio Deus. Ele não se conteve. Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele vai até a presença do rei, porque conduziram ele na presença do rei, até Saul. E Saul até quis dar a sua armadura, as suas armas, para lutar com Golias. Ele disse: não, senhor, eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Meu filho, mas qual é a sua arma? É essa funda, essa baladeira sem cabo. Isso aqui é a arma que Deus me deu. É com ela que eu vou lutar. É com ela que eu vou lutar. E Davi vai para a peleja. Agora, Davi vai para a peleja porque, sem experiência, Davi vai para a peleja porque ele tem experiência pessoal com Deus. A experiência de Davi deu-se no campo, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando um leão veio lá e abocanhou uma ovelha, ele perseguiu o leão, tomou a ovelha da boca do leão e o matou. Da mesma forma, aconteceu com o urso. Davi tem experiência com Deus, apesar de ser um moço, de ser um rapaz, ele tem experiência pessoal com Deus. E ele diz para Saul: meu rei, o meu Deus, que me deu graça para vencer o leão, e me deu graça para vencer o urso, e tomar a ovelha da boca deles, é o mesmo Deus que vai me ajudar a vencer esse gigante. Tem experiência com Deus, meu irmão. Tem experiência com o Senhor. Fé, ela tem que ser seguida de prática. Você tem que ter experiência com Deus, como a igreja primitiva, ela tinha esta vivência. Outra coisa interessante é que a fé, além de estar baseada em experiência pessoal, ela também é transformadora. Atos 19, versículo 18 a 20, diz assim: muitos dos que creram vieram confessando. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como fruto da fé que a igreja primitiva vivenciava, vidas eram transformadas e se convertiam publicamente, sem nenhuma vergonha. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem cristão que tem vergonha. Tem pastor que tem vergonha de ser pastor, de se anunciar como pastor. Eu nunca tive vergonha. Apesar que alguns têm nos envergonhado. Mas eu não tenho vergonha do chamado que Deus me deu, da vocação para a qual eu fui chamado. Paulo declara: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Tem pessoas que têm vergonha do Evangelho, têm vergonha de dizer: sou cristão, sigo a Deus, temo a Deus. A igreja primitiva não se envergonhava, ela cria, ela confessava. E por ela crer e confessar e ter fé e ter experiência com Deus, outras pessoas agregavam-se ao aprisco, criam, eram transformadas, se convertiam publicamente, sem vergonha alguma. Por quê? Porque via verdadeiramente que o Evangelho é transformador. O Evangelho levanta, o Evangelho restaura, o Evangelho dá uma vida nova ao ser humano. O Evangelho, ele traz novas perspectivas, traz um novo rumo. Quem você era, quem você é hoje, o que você fazia, o que você faz hoje. Então eu não tenho do que me envergonhar, porque você é uma testemunha viva. Você é uma testemunha de que Deus faz, de que Deus é, de que Deus muda, de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos pelo poder que em nós opera. Então, queridos, compreendamos que nós não temos que nos envergonhar coisa alguma. Fé
seguida de prática. Além de ser algo que era uma experiência pessoal, uma fé transformadora, mas também era uma fé comprometida com o próximo. Fé comprometida com o próximo. Atos 4, 32, 33. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava seu, exclusivamente, aquilo que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A fé da igreja primitiva gerava ajuda mútua. A fé da igreja primitiva fazia, sabe o quê? Os irmãos vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Primeiro, a fé dos irmãos de vender o que tinham para que pudesse ser distribuído para os mais carentes. E segundo, a distribuição correta dos apóstolos. Não eram homens interesseiros, não eram homens gananciosos, não eram homens que se utilizavam da torpe ganância, não eram homens preocupados apenas com finanças, não eram homens preocupados apenas com o vil metal, eram homens preocupados com vidas. Eram homens que verdadeiramente estavam preocupados e interessados em que a igreja e o povo fosse atendido, onde o povo pudesse receber alimentos, pudesse receber aquilo que porventura chegava aos seus pés, administravam de forma correta. Hoje é uma vergonha no nosso Brasil. As pessoas não sabem governar, sabe? Mexem no erário, locupletam, praticam todo tipo de situação contrária e adversa para o seu bel prazer, para coisas ilícitas, anormais. Mas a igreja primitiva, ela é um exemplo. Ela é um exemplo em todos os aspectos. Os irmãos, os apóstolos, os diáconos, toda a igreja do Senhor, ela testemunha daquilo que na verdade eles vivenciavam, eles se preocupavam com o próximo. Isso é evangelho, é o evangelho de Jesus. É o evangelho que cuida da mente, cuida do corpo, cuida do caráter, cuida em todos os aspectos. O evangelho é tudo, o evangelho é transformador. E o evangelho, a fé que os irmãos tinham, verdadeiramente fazia com que houvesse singeleza no coração, houvesse na verdade a preocupação com o seu semelhante, a preocupação com aqueles que estavam enfrentando problemas, adversidades. Eu não estou aqui dizendo para você que a gente tem que, sabe, estar cuidando de pessoas que são vagabundas, de pessoas que não querem trabalhar, porque a Bíblia também tem um recado para esse tipo de gente. A Bíblia vai dizer: não quer trabalhar, não coma. Sabe? A Bíblia é clara, é objetiva. Ela traz uma mensagem de fé, de esperança, mas cobra também daqueles que não querem viver dentro da perspectiva do céu. E a perspectiva do céu na igreja primitiva era uma perspectiva de comprometimento com o próximo, porque assim o evangelho produz na vida do cristão. E foi na igreja primitiva e deve ser na igreja atual. Devemos estar preocupados com o nosso próximo. E talvez você possa até perguntar: mas pastor, quem é o meu próximo? Talvez o teu próximo pode ser esse vizinho que te chacoalha, que fala mal de ti o tempo todo. Talvez o teu próximo deve ser o teu sogro, a tua sogra, sabe? Que causa dificuldades no teu relacionamento. Talvez o teu próximo seja o teu filho, que você não se entende com ele, a tua filha. Talvez o teu próximo seja alguém da tua família que te machuca, que diz palavras inadequadas, onde você precisa se reconciliar, você precisa mudar, você precisa melhorar. Talvez o teu próximo seja alguém que você precisa perdoar, que tem te afligido. Quando a Bíblia nos ensina que se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber,
Porque a vingança pertence ao Senhor. O evangelho da igreja primitiva era um evangelho comprometido com o próximo, era um evangelho baseado em experiência pessoal, era um evangelho que tinha uma fé transformadora. Bendito seja o nome do Senhor. Como também era uma fé incondicional. Era uma fé incondicional. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, criam na vontade soberana de Deus, mesmo diante de perseguições. Oravam pelos seus líderes e acreditavam que Deus os abençoava. Glória seja dado o nome do Senhor. A liderança pregava a palavra e vivia a fé. A fé é o sustento da igreja. Fé com prática. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a fé dos irmãos? Onde estão os testemunhos da igreja? Onde estão os testemunhos, sabe, de mudança, de transformação, de vitória? Logo mais no WhatsApp, no departamento feminino da igreja, nós temos o culto dos testemunhos. O dos testemunhos. Pastor, isso você faz culto pelo WhatsApp. Meu irmão, todo dia tem culto. Todo dia tem culto. Todo santo dia tem culto. O departamento feminino está cultuando todo dia. É ciclo de oração na segunda. Terça-feira é culto de louvor. Quarta-feira é culto disso. Hoje é culto de testemunhos. Nós não paramos de cultuar. Pastor, o senhor vive de sacola nas costas. Eu vivo falando do amor de Deus, da graça de Deus, porque eu sou igreja e eu não paro de ser igreja. Eu continuo sendo igreja. Com o templo aberto ou não, eu sou igreja, eu vou continuar sendo igreja. Que o inferno, que ele possa ser, na verdade, colocado de lado, porque a igreja não para, a igreja não vai parar. Deus vai continuar usando a igreja. Para de se assustar. Tenha fé. A fé é o sustento da igreja. A fé é o sustento da igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. Então tenha fé incondicional. Isso me faz lembrar dos servos de Deus na Babilônia. Misael, Ananias e Azarias. E lá na Babilônia mudaram os nomes deles para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados à fornalha de fogo. Mas antes de serem lançados na fornalha, Nabucodonosor fez uma pergunta para eles: quem é o vosso Deus para vos livrar da minha mão? E eles responderam para Nabucodonosor: ó rei, saibas tu que ainda que ele não nos livre, ele continuará sendo nosso Deus. Isso é fé incondicional. Eles não colocaram condição nenhuma para Deus, para continuar adorando, glorificando e sendo crente, sendo servo de Deus. Você que fica colocando condição. Deus, se tu fizer isso, Deus, se tu fizer... Irmão, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus também. Se ele curar, ele é Deus. Se curar, é Deus também. Se ele agir, é Deus. Se ele não agir, ele também é Deus. Quantas pessoas não veem na internet? Cadê a fé dos crentes? Cadê o Deus dos crentes? A Fabiana Anastácio morreu, fulano morreu. A gente morre. Se você não sabe, crente também morre. Nós também somos infectados de Covid. Qualquer pessoa pode ser infectado. Agora, uma coisa eu posso te dizer: eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus é bom, eu sei que o meu Deus é poderoso, eu sei que o meu Deus livra, eu sei que o meu Deus age, eu sei que o meu Deus é amor, eu sei que o meu Deus perdoa, eu sei que o meu Deus restaura. Eu creio nele, eu acredito nele, eu tenho fé nele, eu acredito na incondicional, aleluia, fé, aleluia, que me leva para um caminho muito melhor e muito mais excelente. Ainda que as pessoas não creiam, ainda que as pessoas debochem, ainda que as pessoas digam o que quiserem dizer, o meu Deus é bom, glória seja dado o nome dele para sempre. Fé é o sustento da igreja. Seja sustentado pela fé. Declara aos Hebreus capítulo 11, versículo 2: foi pela fé que os antigos alcançaram
bom testemunho. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Tenha fé, meu amigo. Tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra. Tenha fé no Senhor Jesus. Tenha fé no grande Pai. Tenha fé no eterno. Tenha fé na palavra. A palavra é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de dois gumes. É apta para discernir pensamentos e intenções do seu e do meu coração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tenha fé. Quero finalizar falando sobre o terceiro segredo da igreja primitiva. A sua vivência cristã era exatamente por esses três segredos. O primeiro, a palavra aliada com oração. O segundo, a fé seguida de prática. E o terceiro segredo, o poder como fruto da fé na palavra. A gente pode até fazer uma equação. Palavra mais fé igual a poder. Repita comigo aí, você que está aí. Palavra mais fé igual a poder. Não estou falando de poder humano. Estou falando do poder de Deus. Lembro-me do testemunho da rainha da Inglaterra, quando procurou Moody. Os seus generais perguntaram: minha rainha, os nossos navios estão prontos para a guerra. E ela perguntou: quantos navios nós temos? E eles disseram: nós temos 100 navios. Todos eles preparados. Canhões de proa, canhões de popa, canhões a bomborda e a boreste, esquerda e direita, proa, frente, popa, traseira do navio. Canhões no passadiço, na parte onde o comandante governa a embarcação. Todos prontos, todos preparados para a guerra. A rainha olhou para o seu general e disse: ainda prefiro a oração de Moody do que os nossos canhões e os nossos navios. Glória seja dada ao nome de Jesus. Palavra mais fé é igual a poder. A palavra alimenta a fé. A fé gera o poder. Gera o poder. O poder é consequência da fé na palavra de Deus. Escuta bem. O poder é consequência da fé na palavra de Deus. Quem tem fé conhece o poder de Deus. Quem tem fé conhece o poder de Deus. Eu tenho visto cada coisa linda e maravilhosa da ação de Deus, do poder de Deus. A minha fé é pequena, mas apesar da pequenez da minha fé, eu tenho visto maravilhas. Eu tenho contemplado maravilhas que o Senhor fez e eu sei que Ele continuará a fazer. Então vejam bem, a igreja primitiva buscaram até receber o poder de Deus. Atos 2, versículo 1 a 4. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só isso aqui. Que é o início da igreja primitiva. O início. Todo mundo foi marcado pelo recebimento do poder. Agora, por que não ficou ninguém de fora? Por que foram todos? Por que foram todos que estavam ali reunidos, cerca de 120 irmãos aproximadamente? Por que todos foram cheios? O texto é categórico. É porque todos estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Querendo a mesma coisa.
Estavam fazendo o quê? Orando. E qual era a oração deles? Eles não receberam a orientação de Cristo? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder? Pois eles ficaram. E eles ficaram pedindo, eles ficaram clamando, eles ficaram em oração. Senhor, manda poder. Nós cremos. E o que foi que aconteceu? O poder veio. O poder veio. Você está querendo? Você está buscando? Você está reunido com o mesmo propósito? Você tem a fé que sustenta a igreja? Você está ao redor da palavra? Você tem interesse pela palavra? Você tem buscado o Deus da palavra? Você tem vivido o Deus da palavra? Você tem fé com suficiência para poder suplantar as adversidades e acreditar que ainda que existam mares bravios, o nosso Deus é poderoso para vir andando sobre as águas, visto que o profeta Ageu declara que ele faz caminho no meio da tempestade? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Não havia distinção entre os irmãos. Não tinha um mais espiritual do que o outro. Foram todos cheios. Todos receberam. Por quê? Porque todos buscavam, todos queriam a mesma coisa, estavam unânimes, estavam em oração, estavam orientados, a orientação do Senhor Jesus para a vida deles. Todos queriam, todos desejavam, todos estavam no mesmo propósito. Aqui está o segredo. O poder como fruto da fé na palavra. O Senhor tem dito, o Senhor tem falado. São 7 cartas. E em todas as 7 cartas das igrejas na Ásia, o Senhor usa o Espírito e fala para as igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor ainda fala. Atos capítulo 13. Estava lá doutores, estava lá mestres, estava lá apóstolos, estava lá diáconos, presbíteros, profetas, estavam todos reunidos na igreja. Atos 13. E sabe o que aconteceu? Lá quem falou não foi doutor, lá quem não falou não foi profeta, não foi apóstolo, quem falou lá foi o Espírito Santo. O Espírito Santo chegou lá na igreja primitiva, na reunião dos irmãos, onde as pessoas dizem: ah, mestre é incrédulo, pastor não acredita nisso, não acredita naquilo. Não tem conversa não, irmão. Na igreja primitiva, o povo cria no poder, cria na manifestação da graça do Senhor, como também o próprio Espírito Santo. Ele veio sobre a igreja e fala para a igreja: apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma grande obra que eu tenho determinado para que eles assim o façam. O Espírito Santo ainda fala com a igreja, o Espírito Santo ainda fala no meio do seu povo. E como é que ele fala? Ele fala, aleluia, quando a igreja quer a mesma coisa, quando a igreja busca a palavra, está ao redor da palavra, quando a igreja tem intimidade, quando a igreja está dentro da perspectiva do céu, quando a igreja está no mesmo propósito, quebrantados na presença do Senhor, quando a igreja busca o poder de Deus, quando ela entende que o poder do nome de Jesus Cristo é tremendo, é glorioso, conforme Atos nos ensina, que é no poder do nome de Jesus. E no poder do nome de Jesus não foi dado nenhum outro nome, nem no céu nem na terra, no qual devamos ser salvos, a não ser por este nome que é santo, nome que é tremendo, nome que é justo, nome que é bom, nome que é glorioso, nome que redime, nome que levanta, nome que orienta, nome que abençoa, nome que é grande e poderoso. E que esta noite, princípio de noite, adentra a tua alma, o teu ser, te fortalece, gera em você uma nova perspectiva e te faz uma pessoa melhor, onde a sua alma está sendo aquentada, onde o nome bendito de Jesus está sendo fortalecido no teu ser, porque Ele é bom e poderoso, santo e justo. Aleluia, glórias ao Senhor. A igreja tinha ciência que eles não agiam por si. Eles não agiam por si, mas em nome de Jesus, fazendo a vontade do Senhor.
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aleluia. O poder de Deus gera coragem. E era uma coisa que na igreja primitiva se vivia. Eles tinham coragem. Coragem para enfrentar. Enfrentavam reinos, enfrentavam autoridades, enfrentavam no poder da palavra. Não era com ousadia, não era com desrespeito, era com ousadia, era com a graça, era com temor no coração, era com virtude, aleluia, era falando, aleluia, da grandeza e do poder daquele que vive e reina para sempre. Pedro e João disseram para o Sinédrio: nós não podemos falar daquilo que temos visto e ouvido. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Os cristãos não tinham medo, não tinham vergonha de enfrentar qualquer perigo. Com intrepidez eles pregavam a palavra de Deus e operava-se maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Sabe por que muitas vezes Deus não age? Porque você tem medo de falar no nome de Jesus. Você tem vergonha de falar para as pessoas. Você não tem coragem de abrir a sua boca e de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Quantas pessoas não estão carentes nesse momento de uma palavra, de um testemunho? Quantas pessoas não estão adoecidas? Quantas pessoas não estão enfrentando dilemas nesse momento? E Deus quer usar você como igreja. Você tem a palavra da fé, você tem a palavra, Deus tem dado a palavra a você, então use-a em o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de ministrar a palavra e de falar a palavra com ousadia e com fé, porque o poder como fruto da fé na palavra. Era isso que a igreja primitiva vivenciava. Sabe o que acontecia? Ressurreição. Eles tinham tanta graça para falar, tanta autoridade para falar, e ainda falavam no poder da ressurreição de Jesus. Paulo diz o seguinte: que se esperássemos por Cristo tão somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Tem gente que parece que quer ficar aqui nessa terra. Aqui é muito bom, aqui é maravilhoso. Não troco. Não troco. As palavras de Paulo ecoam no meu ser quando ele escreve para a igreja em Filipos, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Muita gente está com medo de morrer, essa que é a grande verdade. Tem medo da morte. E você precisa ter fé. Que crente não morre, muda de endereço. O salmista no Salmo 143 diz: eu te louvarei pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque o crente não morre. Um século são 100 anos. E Davi sabia disso. Aqui é apenas um ensaio. A vida terrena é apenas um ensaio para a gente desfrutar da eternidade. E na eternidade é Hosana, Hosana, Hosana ao Cordeiro de Deus. É honra e glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Não esqueça o que diz o hino 36 da harpa cristã: da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Céu. O céu é o limite da igreja. O céu é o limite do cristão. Bendito seja o nome desse Deus poderoso, santo, justo, fiel. Glórias ao Senhor para todos sempre.
O homem pode ter até recursos para comprar remédio. Acredita em remédio. Pode até ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Mas não compra a saúde. Não compra. Porque plano de saúde não devolve vida. Remédio não devolve vida. Mas o meu Senhor Jesus, sim, Ele ressuscita homem com 4 dias de morto. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a Lázaro. O meu Senhor Jesus tem poder ressuscitador. Ele tem poder de ressuscitar a tua alma da perdição. Ele tem poder de fazer algo glorioso. E eu creio neste Deus poderoso, santo e justo. O poder de Deus cura, faz milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:12. Ainda hoje o Senhor opera, realiza milagres, maravilhas. Quer você creia ou não, Ele faz. Ele realiza. Quer que eu prove? Vou provar agora. Eu ministro agora sobre a tua casa, sobre esta pessoa que está enfrentando um problema humanamente insolúvel, onde médicos já disseram que não tem mais jeito, e em nome de Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor, profetizo sobre esta vida agora o seu milagre, a sua cura, para o louvor da glória daquele que vive e reina para sempre, para que você saiba que Ele é Deus, os céus, na terra e até no inferno, Ele é o Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu penso ou peço, pelo poder que em nós opera. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é grande, Deus é maravilhoso, e eu creio na sua ação soberana, tremenda, milagrosa, terrivelmente, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda realiza milagres e maravilhas. Bendito seja o nome desse Deus. Finalizo dizendo que esse poder faz com que a igreja louve, mesmo apanhando de manhã até o meio-dia. Paulo e Silas à meia-noite ainda tiveram forças para louvar, para adorar. Glórias a Deus. Lembrei-me agora do hino, né? Está sofrendo, está doendo, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, não te desespera. Ah, se eu soubesse cantar, eu ia fazer isso. O Senhor é bom. Tranquiliza a tua alma, aquieta o teu coração. Salmo 46:10. Aquietai e você saber que eu sou Deus. Fica quieto. Assossega a tua alma. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Sem poder, a palavra e a fé são infrutíferas. A igreja precisa de poder para pregar a fé. A igreja precisa de poder para pregar a fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma igreja poderosa é uma igreja que, pela fé na palavra de Deus, vê o seu impossível acontecer. Pastor, qual é uma igreja sem problemas? A missionária. Sabe onde é que está a maior igreja do mundo? Segura essa aí, chinesada. Na China. Nós temos a maior igreja do mundo. Está lá na China. A famosa igreja escondida. Eles congregam escondidos. Por quê? Porque lá é terrível. Lá a perseguição é terrível. Mas nós temos muitos irmãos chineses que creem no poder de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que eu digo que a igreja sem problemas é a missionária. De pregar a palavra e exercer a fé
para curar e libertar vidas, só tem um problema: resgatar vidas perdidas no mundo. Esse é o seu papel, é o meu papel como igreja. Resgatar vidas, levar a mensagem de fé, de esperança. E não tenha medo de fazê-lo. Mas pastor, por que está faltando essas três coisas? Por que está faltando palavra agregada a coração? Por que está faltando fé? E por que está faltando poder? Porque quando a igreja deixa de ter compromisso com a palavra para buscar outras prioridades, ela enfraquece na fé e perde o poder. Esse é o grande problema. A igreja primitiva cria na palavra, viviam a fé, e através do poder de Deus os milagres aconteciam. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que você possa viver a palavra e ore. Que você tenha fé, que você busque a fé, que você peça ao Senhor Jesus: acrescente-me a fé, a fim de que você desfrute do poder de Deus. Que o Eterno Pai nos ajude. Sem palavra não há fé, e sem fé não há poder. Deus te abençoe, Deus te guarde, e Deus oriente a tua vida e edifique o seu coração, para que você possa viver dentro desta perspectiva, dando glórias ao santo nome de Jesus. Pai, eu clamo a Ti por cada vida, por cada irmão, por cada servo Teu, por cada amigo. Pai, que esta palavra encontre guarida em corações, que Tua graça seja manifestada, que o Teu poder, Senhor, seja vivenciado de tal forma onde tudo mude, onde a nova perspectiva chegue, e onde, Senhor, a fé conquistada possa gerar muitos frutos para o louvor da Tua glória. Eu clamo a Ti e suplico uma bênção especial sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso município e sobre a Tua igreja de modo geral. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, desde agora e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e intercessões do doce Espírito Santo, seja com toda a vida da igreja, sobre as vidas que estão nos dando o prazer de estar conosco nesta live, e sobre aqueles que ainda verão, para a glória de Deus Pai, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.